Bom dia Rosa, bom dia Elcio, tudo bem? Muito bom contar aí com a presença de vocês. Oi Miraíta, bom dia também. O som tá bom, a imagem. Nossos amigos vão entrando. Oi Cidinha. É sempre importante ter aí a presença. Parece que deu uma piscada aqui, tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí, pessoal? Eu vi que deu uma piscada aqui. Bom dia, oi Ana, bom dia. Ah, então tá bom. Oi Dani. É que deu uma piscada, aquelas piscadas da internet, né? E aí a gente fica todo preocupado. Vamos esperar mais um minutinho, aí a gente já começa com os nossos recados da semana. E aí eu já chamo na sequência a Miraíta que vai fazer o evangelho hoje. Então vamos lá começar com os nossos recados. Então, lembrando a todos vocês, pessoal, a gente continua de plantão lá no Caminho da Luz, a nossa secretaria e livraria estão de plantão, de segunda a sextas-feiras, das 9 às 17 horas, tá? E aos sábados, das 9 às 15 horas. Aos sábados, a gente não tem a livraria, tá bom? A livraria só fica de segunda a sexta. Aí você pode estar se associando ao Clube do Livro, tá acertando os seus boletos do Clube do Livro, retirando os seus livros também, acertando as suas contribuições. Você pode se associar tanto ao Nosso Lar quanto ao Caminho da Luz, máscaras, camisetas, enfim. E não esqueçam que a gente já recebeu as agendas e os cadernos também, ok? A campanha Nossa Urna Faz o Bem. Muito legal, pessoal. A gente quer agradecer todos vocês. Agora em outubro a gente conseguiu bater a meta aí das 50 mil notinhas. Lembra que a gente falava aqui que a gente começou a pedir esse auxílio de vocês, essa campanha, né, que vocês abraçaram, como abraçam todas as campanhas que a gente sempre está fazendo. E a gente estava aí com mais ou menos um terço, um quarto dessa quantidade. E no mês passado a gente conseguiu atingir de novo 50 mil. Então a gente agradece aí, esse número de 50 mil era um número que normalmente girava quando a gente estava com a porta física aberta da nossa casa, né? Então lembra da campanha, você faz lá uma urna, uma sacolinha, uma caixinha de papelão, se precisar de ajuda, liga pra gente. E aí você deixa no mercado, na farmácia, onde você quiser, né? Toda nota fiscal sem CPF vale, tá bom? Toda, qualquer uma. E aí você recolhe e entrega para nós lá na sede do Nosso Lar para a gente fazer a digitação. Lembrando que a validade da notinha é de um mês, tá bom? Se você conseguir uma quantidade muito grande, liga para a gente lá no nosso telefone, no telefone do Nosso Lar, né? Que a gente vai lá buscar com vocês, tá bom? E vai lá retirar, tá ok? A campanha também, que a gente sempre continua avisando, eu sei que às vezes tem muitos recados que a gente coloca, mas não se esqueçam da campanha de arrecadação de itens de higiene e alimentação para os nossos abrigos, tá? Lá nas nossas redes sociais tem a lista daquilo que a gente precisa, tá bom? Entrega também na sede do Nosso Lar, lá na Managé, número 78, das 10 às 14 horas, de segunda a sextas-feiras. Se você
quiser agendar, também pode agendar. A gente sabe, né, do isolamento, então agenda para a gente não ter aglomeração. E aqueles que podem também fazer as contribuições bancárias, se você pode continuar ou esporadicamente, nas nossas redes sociais vocês encontram lá também as nossas contas bancárias para fazer a sua doação. E uma notícia quentinha que acabou de chegar para mim é que aquela arrecadação que a gente estava fazendo também uma campanha para comprar, né, para presentear uma camiseta para as nossas crianças e adolescentes do CCA, a gente conseguiu atingir a meta, né, de R$ 6.500 mais ou menos, né? A gente conseguiu, tá? Conseguimos esse valor e mais uma vez a gente agradece aí a colaboração de todos vocês que abraçam as nossas campanhas, ajudam e participam, tá? Então conseguimos os valores. Obrigado, viu, pessoal? E aqui vai um convite para todos vocês que nós vamos estar fazendo a nossa comemoração virtual de Natal. Vai ser no dia 20. Oi, Lúcia, bom dia. Vai ser dia 20 de dezembro pelo YouTube. Vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube. É só digitar Caminho da Luz, você vai achar lá. Aciona o sininho para quando a gente fica online, você sabe que nós estamos lá. E aí, o que a gente está pedindo, tá? Para vocês fazerem uma foto assim, ó, tá? Uma foto 3x4, né? Uma foto do rosto impressa num sulfite. Aí você leva essa foto lá, tem uma caixinha para você deixar essa foto, tá? Essa foto a gente até sugere que você faça individual. Nós somos 5 pessoas aqui em casa. Faça individual, né? Porque como é do rosto, e a gente vai montar uma plateia virtual com a tua foto, tá bom? Então vai lá, deixa lá na secretaria, aproveita, você deixa uma mensagem de Natal lá pra gente, tá bom? A foto pode ser preto e branco ou colorida, tá ok? E aí participe dessa forma aí de fazer parte da nossa plateia virtual. E é claro, coloque na sua agenda dia 20 de dezembro, tá bom? A gente vai ter aí, vai ser um domingo, a gente vai estar aí com a nossa comemoração virtual de Natal, tá ok? E a gente continua recebendo as doações lá para o Mercalar, tá bom? Lembrando, né, a gente precisa muito de brinquedo, exercite aí o seu desapego, né, principalmente com as crianças, e entrega lá no A Caminho da Luz. Eu vou chamar então agora a nossa convidada, eu já vi que ela está aqui, já estou chamando para a gente fazer a nossa oração e depois a Emiraíta vai fazer a palestra de hoje. Oi, bom dia. Bom dia, como vai você? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Eu vou colocar a música e aí depois eu faço a prece, tá bom? Tá bom. Vamos colocar a nossa música aqui, pessoal. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus.
luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente. E assim nós vamos cerrando os nossos olhos. Em pensamento, nós vamos nos dirigir até o caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos amparam em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que neste momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos rogando para que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro dos nossos caminhos e tua luz em nossas almas. Sê conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. É com você, Miraíta. Já? Tão depressa? Já. Estava bem ouvindo a oração. Bom, primeiro eu quero dizer muito obrigado e agradeço a Deus essa oportunidade. Quero dizer aos meus amigos que estão me cumprimentando, né? Me desejando boa live, que eu adoraria fazer a live e responder a eles, mas eu não consigo fazer as duas coisas, eu me atrapalho. Então, mas que neste momento eu abraço todos eles e que nós estamos neste momento, nesse trabalho dedicado às crianças, principalmente, né? Nessa assistência das crianças, naquela algazarra disciplinada, nos sentindo lá no centro. Isso é muito bom. Nós recebemos essa dose de energia, né? Sabemos que estamos juntos. Isso é importante. Estamos juntos. E o nosso abraço fortalece um ao outro e faz com que nós caminhamos com esperança, com alegria no coração e com confiança. Isso é o principal, né? A fé e a confiança em Deus. O nosso assunto de hoje é um assunto que ele tem um certo preconceito. Tem pessoas que falam, eu não gosto de falar disso porque atrai. Para as crianças. Imagine, né? Nessa assistência infantil, nós estamos falando
principalmente à nossa criança interior, que ainda traz no psiquismo um monte de teia de aranha que não permite que nós sintamos realmente, no fundo do nosso coração, o que a doutrina nos traz. Ainda, alguns de nós sentem receio de falar disso, não sabem como falar com as crianças. E pesquisando ali, nós encontramos que Júlio César, na guerra contra os gauleses, 300 e poucos anos antes de Jesus, ele ficou muito admirado, porque os gauleses eram em número menor. O exército deles não era tão preparado quanto o exército dos romanos, e mesmo assim eles estavam a ponto de ganhar a guerra. Como? Porque eles não tinham medo. Aquele que caía no campo de batalha, o outro, ou ele mesmo, dizia: logo estaremos com você, meu irmão. Deixavam os corpos, seguiam adiante, e aquilo assustou Júlio César. Isso se transformou na primeira perseguição religiosa do mundo, porque Júlio César disse: nós não podemos deixar esse pensamento de não ter medo da morte se alastrar. Nós vamos ter que matar todos os gauleses, que conquistar os gauleses. E isso foi feito. Júlio César conquistou a Gália. Na Gália, quando as crianças nasciam, eram levadas ao druida. O druida olhava e dizia: esse é fulano. Fulano que voltou. Então ele era festejado pela família na qual ele nasceu e festejado pela outra família a qual ele havia pertencido. Então eles não tinham medo da morte, os gauleses. E eu me lembrei que quando eu era criança, pequena, lá pelos 5, 6 anos, foi levado na minha casa uma folhinha, ou seja, um calendário, para ficar o ano todo de pendurado lá, de janeiro a dezembro, né? E qual a figura que era estampada? A morte, muito tétrica, toda vestida de preto, né? Com a foice na mão, aqueles dedos ossudos, aquela feição de caveira com uma cara muito má, abraçando um pai de família. Era um pai de família porque a esposa e o casal de filhos procuravam desesperadamente arrancar ele das mãos da morte. Então, a ideia que nós trazemos é sempre ela, que os nossos entes queridos estão sendo arrancados por alguém muito mau. E vimos também os rituais dos gregos em que as mortes eram diferentes. Ritual para quem era considerado o herói era ser cremado e colocado lá de uma forma a não ser esquecido que ele era um herói. As pessoas comuns eram cremadas, mas enterradas em valas comuns, porque elas não tinham muita importância. Os hindus também cremavam, mas soltavam as cinzas ao vento para que aquela pessoa pudesse retornar à natureza. E nós guardamos todas essas ideias ainda dentro de nós, se bem que Kardec veio, né, junto com os espíritos, arejar a nossa mente quanto a isso. E o que é o luto? Há o desencarne e há o luto. E o que é o luto?
O luto é tudo aquilo que nós fazemos para elaborar uma perda. E o interessante é que nós vivemos luto a vida inteira, o tempo todo. Se nós temos um laço afetivo que se desfaz, né, uma relação afetiva que se desfaz, nós vamos viver um luto, vamos viver uma tristeza. Se nós perdemos um emprego, nós vamos viver um luto, vamos viver uma tristeza. Um sonho que se desfaz. Tudo isso são lutos que vivemos na vida. E a criança, ela também vive luto. Às vezes, ela é obrigada a mudar de escola. Ela vai mudar de escola imensamente triste, porque vai deixar os seus amiguinhos anteriores. Vai ter que fazer novos amiguinhos. E isso, para ela, é uma tristeza. É a vivência de um luto. Se ela perde um animalzinho que ela lidava com ele, né? Ela vai viver um luto com a perda daquele animalzinho, com aquela afeição que ela tinha a ele e que ele retribuía. Então, luto é tudo isso que nós vivemos durante a vida, mas nós restringimos o luto à perda de entes queridos. É lógico que esta é uma perda muito mais dolorosa, tanto para nós quanto para a criança. Então, durante a vida, nós vivemos elaborando este luto, mas sempre focamos numa maneira só, num luto só, a perda do ente amado. A doutora Elizabeth Kübler-Ross foi a primeira psiquiatra, ela era sueca, que começou a trabalhar esse sentido de morte. E ela disse que nós vivemos 5 fases do luto. Primeiro, a negação. Seja a morte de alguém, nós não queremos acreditar que isso aconteceu, ou que irá acontecer por uma doença grave, ou nós sabemos que nós temos uma doença e que não iremos conseguir sobreviver a ela, então nós estaremos negando. Nós não queremos aceitar isso. Depois nós entraremos na raiva. A pessoa que veio nos trazer a notícia ou da morte de alguém, ou que nós não conseguiremos nos salvar, nós ficaremos com raiva dessa pessoa. Seja um médico, seja um parente, como se ele fosse culpado daquilo. Ou então, na terceira fase, nós poderemos entrar na negociação. Se nós estivermos doentes, nós iremos negociar com Deus. Faremos promessas. Se alguém da nossa família, nós também negociaremos com Deus. Faremos promessas. Prometo isso ou aquilo para que ela não morra ou para que eu não morra. Se vemos que não tem saída, estaremos num processo depressivo, o qual precisaremos cuidar para que ele não se prolongue, não se transforme no mal. E, por fim, virá a aceitação. A aceitação é quando nós aprendemos a entregar a nossa vida nas mãos de Deus. A nossa vontade nas mãos de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? E aí nós vamos lá no livro dos Espíritos. E Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que é o espírito? E eles respondem: é o princípio, são os seres inteligentes da criação.
que habitam também o plano extrafísico. Quer dizer que nós somos espíritos e estamos encarnados, mas somos espíritos e podemos continuar a nossa vida no universo, fora desta realidade física, desta realidade corporal. Então, a criança é um espírito que retorna a um corpo físico para continuar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. E esta criança, ela, enquanto estiver, né, nesta infância, de 0 a 6 anos, ela não tem condições de apreender o sentido real da morte. Ela não consegue entender que uma pessoa que ela gosta, que ela lidava, que ela tinha convivência, essa pessoa vai morrer, né? Vai embora, some, ela nunca mais vê, ela não consegue abstrair isso, entender. Então, ela poderá, nesse tempo de vida, perguntar muitas vezes para o adulto aonde está aquela pessoa? Por que que ela não vem para casa? Por que que ela não vem me ver? E só que essa criança, ela tem uma percepção. Ela não entende o que está acontecendo, mas a sua percepção, a sua sensibilidade dá a ela um conhecimento de que alguma coisa estranha está acontecendo ali onde ela vive. Alguma coisa estranha está acontecendo com aqueles adultos. Só que os adultos não falam nada. Os adultos choram, os adultos se isolam, e é como se abandonassem a criança. Eles não falam nada para a criança. E o Livro dos Espíritos, novamente, vem na pergunta 208, dizer que nós todos somos espíritos que devemos colaborar uns com os outros para o nosso desenvolvimento. Principalmente os pais têm a responsabilidade de guiar esse espírito enquanto nesta fase infantil, neste corpo frágil que ele tem, para conduzi-lo a um melhor conhecimento. Porque nesta etapa frágil, ele está mais submisso a esse ensinamento, a essa educação dos pais. Né? Porque o que é esta volta à vida física, senão um refinamento de tudo aquilo que nós já temos em nós, do conhecimento adquirido, mas ele precisa se refinar, ele precisa ser mais delicado. Então, os pais estão aqui para auxiliar, assim como nós estamos aqui para auxiliarmos-nos no desenvolvimento desse refinamento. Né? André Luiz diz que aos 7 anos, a criança completa a sua reencarnação. No entanto, até os 10 anos, ele ainda está submisso ao ensinamento, a adquirir esse ensinamento que nós possamos passar para ele de um mundo melhor, um conhecimento melhor sobre determinadas leis da vida.
Porque, por exemplo, a morte é uma coisa natural. A morte é uma lei da vida. Tudo que existe, né, que tem vida, tende a morrer. E como é que a criança vê o adulto? A criança vê o adulto como aquela pessoa corajosa, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que encara a vida corajosamente. Então a criança se sente protegida perto do adulto. E principalmente a criança acredita que o adulto não vai mentir para ela, que o adulto não mente. Então, quando a criança percebe que nós mentimos, ela deixa de ter confiança em nós. Por isso, sempre nós temos que ter uma conversa franca com a criança, falando inclusive sobre a morte, mas considerando a sua idade. Nós não vamos falar com uma criança de 3 anos como falamos com uma de 7 ou uma de 12. Nós vemos que todo o processo de evangelização é restrito a cada idade, para que eles possam entender sobre o ensinamento de Jesus, de acordo com o que eles possam entender. Assim é nós falarmos sobre a morte com as crianças. É falarmos de acordo com o que ela possa entender. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles criam vínculos. E quando há a separação, o desencarne, né? Ou a separação de um casal, e principalmente um desencarne, haverá uma dor emocional, porque este vínculo ele vai criança, ela deve ser respeitada, porque a criança vai sentir saudade, vai sentir vontade de chorar, vai sentir vontade de ter a pessoa ao seu lado, de escutar a pessoa, né? Então, ela vai sofrer. Só que eles não sabem verbalizar. Então, essa dor, ela é mostrada de diversas formas. A criança está confusa. E ela vai ficar mais confusa se nós dissermos: fulano foi viajar. Mas as viagens têm volta. Então a criança vai perguntar várias vezes quando é que essa pessoa vai voltar. Se nós dissermos: esta pessoa está dormindo para sempre é uma coisa que ela não entende. Então ela vai perguntar quando é que essa pessoa vai acordar. Então, esses conceitos, né, de viagem, de dormir, são coisas que vão trazer confusão à criança. O adulto também não pode se isolar e dizer: deixa esse assunto para lá, isso não é assunto de criança. Também como não pode falar: de novo você está falando nisso? Novamente? Não vamos conversar sobre isso, não. Falar da morte não quer dizer nós darmos detalhes da morte. A pessoa morreu assim, sofreu isso, passou por isso. Não é isso que nós vamos falar com a criança. Nós precisamos falar com a criança simplesmente acolhendo, dizendo para ela: olha, fulano morreu, mas nós vamos passar por esta dor juntos. Eu vou estar junto de você e você vai estar comigo. A criança, nós não vai adiantar nós chegarmos e querermos nos adiantarmos.
falarmos, explicarmos coisas para as crianças. Porque ela também não vai conseguir estar percebendo tudo isso, né? Sabendo, entendendo tudo isso. Ela percebe a dor, mas não vai entender. Então, nós temos que dar um tempo para a criança. Quando ela vier nos perguntar, aí nós poderemos perguntar para ela: por que você quer saber? E aí nós poderemos então ter uma noção do que é que ela sabe e do que é que nós podemos falar, até onde nós poderemos ir, né? Porque de 0 a 3 anos, a criança vai sentir saudade, mas ela vai sentir uma saudade como ela sente quando ela vai para a escola. Quando eu trabalhava na creche, no momento em que as mães vinham buscar, as crianças, ao verem as mães, elas começavam a chorar. Por quê? Era a saudade que explodia no peito da criança. Então, a criança vai sentir saudade. Ela vai querer ver aquela pessoa. Mas ela ainda não entende que a morte não se reverte. Elas ainda esperam a volta. Então, elas vão perguntar. Ela vai voltar aonde está e nós teremos que ter paciência. A pessoa morreu, eu estou junto com você. Que bom que você está comigo, me ajudando neste momento. Estamos juntos. E sempre falando até que a criança vai crescendo e compreendendo. Aos 5 anos, ela já começa a ter noção de que a morte quer dizer não vai voltar mais. Não tem volta, não. Só que ela pensa que só os mais velhos vão morrer. E os doentes. Gente nova e criança não morre. Só que a sua cabecinha também fica confusa quando morre alguém que não estava doente ou morre algum coleguinha seu. Então, elas ficarão confusas nesse momento. E aí nós poderemos começar a falar do quê? Das estações do ano que vêm e que vão, que tem um ciclo de vida. Vem a primavera, passa, vem o verão, cumpre seu ciclo, o outono, o inverno. Nós poderemos falar da natureza. As flores, elas nascem, espalham o seu perfume, a sua beleza, murcham, morrem. Cumpriram o seu ciclo de vida. Nós poderemos lembrar das lagartas, que ao caminharem devagar fazem seu casulo e se transformam em borboletas, uma nova vida, e saem batendo asas lindas, maravilhosas. Nós poderemos lembrar daquela historinha que tem ali dos evangelizadores, que fala sobre o girassol, que a menininha estava triste porque seu girassol havia morrido. Aquele girassol que se virava para o sol todos os dias que ela havia ganho da tia. E os amiguinhos disseram: vá lá, pegue a semente, plante novamente, que ele vai nascer, e foi o que ela fez. O girassol foi plantado, as sementes foram plantadas e floresceu um novo girassol, né? É importante nós prestarmos atenção que as crianças, como não verbalizam a sua dor, elas demonstram de outras formas. Elas podem ficar muito irritadas, se irritarem com tudo, jogar as coisas, brigar com as pessoas.
elas podem chorar muito. Isso são sentimentos que vão se aflorando, né? Elas podem comer muito, como podem dizer que não estão com fome nunca. Nunca elas têm vontade de comer. Elas podem dormir muito, como elas podem perder o sono. Elas podem ter pesadelos. Por quê? Porque elas estão com medo de perder alguém que elas amam. Quem mais? Elas estão preocupadas. Quem mais eu vou perder agora? Então, é importante prestar atenção nessa insegurança das crianças, né? Nessa dor das crianças, porque a nossa observação vai poder ajudar. Porque nós poderemos levar a criança a um psicólogo, porque às vezes nós estamos precisando nós mesmos de um psicólogo para passar por esse luto. E a criança precisa também. Se fosse como é a nossa casa de oração, nós vamos dizer, além do psicólogo, uma assistência espiritual, a leitura do Evangelho todas as noites. Para quê? Para nós nos ligarmos a esse plano espiritual que está aqui, que está nos fortalecendo, que está procurando nos orientar para as leis da vida. Até o trabalho com as crianças, os evangelizadores estão trabalhando as leis das quais nós não podemos fugir. E que quanto mais nós as cumprirmos, mais nós estamos nos libertando das dores. O que nós não podemos fazer é poupar a criança. Nós não podemos criar a criança dentro de uma bolha. Nós não podemos impedir que a criança sofra. Nós precisamos ajudá-la a passar por esse sofrimento e ajudá-la a crescer. Aquela psicóloga Deusa Samir, ela é espírita e ela trabalha muito em hospitais nesse momento de desencarne de pessoas ligadas à criança. Então, ela costuma conversar com a criança e ela coloca uma luva na mão e ela vai conversando com a criança, explicando que nós somos espíritos, né? Que é somente, ou dependendo da religião da pessoa, que nós somos amor. E que esta luva é simplesmente o corpo que está sendo retirado e que o corpo vai ser enterrado, mas que este amor vai permanecer entre nós. Se é uma religião, se é uma filosofia espírita como a nossa, nós vamos dizer, o espírito, ele vai continuar a sua vida lá no plano espiritual. E nós temos eu vi uma historinha muito interessante de um alemão, que eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele. Ele recebeu prêmios por este livro. É Wolf Erich Bruch. É qualquer coisa assim. Se vocês digitarem, lá o site corrige, né? A internet corrige. Então, a historinha é O Pato, a Morte e a Tulipa. Então, era um pato que ele andava todo sorridente pela vida. Só que ele começou a perceber que tinha alguém que perseguia ele. E ele, olhando para trás, ele viu que era a Morte. Só que ela não estava vestida de preto, ela estava toda vestida de xadrez. E ela carregava uma tulipa na mão, uma tulipa vermelhinha. E ele andava
e a morte atrás dele. Até que um dia ele parou e falou: por que você me persegue? Ela falou: acontece que eu preciso estar atenta a que se você tiver um resfriado, se você tiver uma doença, aí eu preciso levar você. Aí o pato começou a conversar com a morte e fizeram uma amizade muito legal. O pato resolveu ensinar a morte a nadar. Entrou lá no lago, a morte entrou também, mas a morte falou: nossa, essa água está muito fria, eu não quero ficar aqui. Aí a morte saiu da água e o pato ficou lá nadando. Aí a morte resolveu ensinar o pato a voar. E o pato voou e ficou em cima de uma árvore. Só que lá na árvore, apesar dele enxergar tudo de longe, né, lá do alto, ele não tinha comida. Então ele resolveu descer e a morte desceu junto com ele. E eles, nesse tempo que foram fazendo a amizade, foram criando, né, uma amizade muito legal. Só que a tulipa que a morte carregava foi mudando de cor. E a tulipa foi ficando preta, escura, né? E o patinho morreu. E a morte ficou muito triste por ter que levar o patinho. E ela carrega aquele patinho, coloca ele num rio que ia levar ele para o mar. E coloca aquela tulipa no peito do patinho. Então nós vemos que todos nós, né, vimos para a vida com a morte. A morte está ao nosso redor. A vida nos fala de idas e vindas o tempo todo. Só que tudo existe um tempo para isso. A nossa ida e a nossa vinda, a nossa ida, a nossa vinda e a nossa ida tem um tempo. E a doutrina dos espíritos nos fala do quê? Um tempo de vida o tempo todo, seja aqui ou seja lá. Então, é uma doutrina muito legal de se passar para as crianças, porque nós estaremos falando de vida. O espírito vive aqui, como o espírito vive lá. E quando nós tivermos que falar de morte com as crianças, nós teremos que ser pontuais. Por que se morre? Responderemos, porque se vive. Quando a pessoa morre? Quando ela termina de viver. A gente não precisa dar muita explicação. A criança se satisfaz com pequenas coisas, porque a elaboração dela é também pequena, né? E ela pode perguntar: você vai morrer? E a gente pode responder: tudo que tem vida, um dia vai morrer. E eu me lembrei de um companheiro nosso do centro, o Daniel. O Daniel me contou uma vez, eu achei isto fantástico e vou dividir com você. O Daniel disse que precisava fazer a exumação do corpo do cunhado. Então ele pegou os filhos dele, que devem ter entre 7 e 9 anos atualmente, e convidou os filhos para irem fazer a exumação do corpo do cunhado. E as crianças foram, fizeram com ele uma prece, exumaram, as crianças viram os ossos do tio, mas para elas foi uma situação normal, porque a morte foi ensinada para elas como algo normal.
E o Daniel falou, e depois você sabe onde nós fomos? Esquecido daquele momento, porque fizemos uma prece para o espírito do meu cunhado que não estava lá. Então, nós mandamos o nosso carinho para ele. Agradecemos aquele corpo que deu a ele a oportunidade de viver. Mas sabe para onde nós fomos? Para o McDonald's. Continuarmos a viver. Legal. Então, isso é muito importante, né? Então, nós podemos falar à criança como a doutrina espírita nos ensina. Porque nós também, lá no fundo, somos crianças. Trazemos aquelas coisas de criança. Às vezes não queremos entender os lutos da nossa vida. Mas a doutrina dos espíritos nos fala assim. Somos espíritos Um minutinho, criados tá? por Deus. Ah, já vai terminar. Somos espíritos criados por Deus para aprendermos a ficar cada vez melhor, cada vez melhor. Cada ida e vinda tem um tempo. E lá, quando nós voltarmos, nós iremos reencontrar todos aqueles que já foram antes de nós. Com certeza, terá uma festa para nos receber. Como naquele filme, A Vida é uma Festa. Teremos uma festa para nos receber. Aquele desenho animado que eu acho Muito lindo. E lá será perguntado o que para a gente? Quanto de bem você fez lá? Quantas risadas você deu? Quantas risadas você fez o outro dar? Então, será perguntado para nós quanto nós aproveitamos para fazer um mundo mais feliz ou pessoas mais felizes. A criança vai ver o desencarne como nós adultos ensinarmos para ela. Então, que Jesus nos abençoe. Né? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Miraíta. São várias palavras aqui de conforto e agradecimento pela palestra. Se pudesse, acho que a gente ficava aqui mais umas 3 horas ouvindo você. Muito obrigado, viu? Sempre é uma aula ouvir você. Sempre, sempre, sempre. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E um beijo para todo mundo aí, tá? Para todos, para você, para todos que estiveram aí. Muito obrigada, né? Abraço a todos e nos abraçamos lá ao redor do caminho da luz. Que assim seja. Muito obrigada. Tchau, tchau. A gente atrasou um pouquinho, pessoal, mas deixa eu chamar aqui a Nil, que vai fazer as vibrações. Peguem as águas. E aí vamos aproveitar, né, pessoal, para a gente vibrar bastante aqui durante as vibrações, né? A gente mentalizar bem o nosso país, os nossos amigos aí que estão precisando nesse momento aí de retorno da pandemia, né? A gente tem vários amigos da nossa casa também, parentes da nossa casa espírita que estão passando por essas dificuldades e aí a gente vai vibrando, né? Nil, você não achou aqui ainda? Não está achando, Nil? Então eu vou fazer assim, como a gente está bem em cima do horário, Nil, eu vou fazer as vibrações, tá bom? Para a gente não correr o risco de atrasar mais, tá bom? Então, pessoal, vamos cerrar os nossos olhos. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus e vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa
vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam em nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos nos fortalecer na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar, amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veios, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e, com muito amor, os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a vontade, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água os fluidos energéticos necessários a cada um de nós, para que ao tomá-lo possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benéficas recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós nos concorra para a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar, por alguém que nos venha à mente e que esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho de Jesus o refúgio. E assim, Mestre Jesus, te pedimos que leve até Deus a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pela colaboração e pela presença de todos vocês. Obrigado mais uma vez, Miraíta, pela palestra. Amanhã tem live e tenho aí um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.